Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez eu estou voltando com as nossas atividades sobre pandemia, qual eu estou passando essa mensagem já um pouco preocupado com a situação do Brasil, né? Porque nós lembramos muito bem que não faz 3 anos e que começou o primeiro caso no Brasil em março de 2020, né? A gente começou a ter confirmação dos primeiros casos e que de repente foi muito rápido para se alastrar no Brasil inteiro e através dessa situação de pandemia não esperada, não cuidada, a gente teve uma grande quantidade de óbitos. Óbitos qual esses que nos deixou muita saudade, continua deixando saudade, porque ainda está morrendo gente, né? Apesar de que já está mais controlado, nós sabemos que está mais controlado, mas ainda continua morrendo gente. E de uma certa forma é muito triste a gente ter que nem terminou a pandemia e a gente já tem que estar anunciando uma outra pandemia, né? Então, isso é muito triste para nós, mas infelizmente eu sou um comunicador de um pequeno centro de comunicação e eu preciso manter as pessoas informadas, principalmente que a gente sabe que não é fácil se falar de saúde no nosso país, e como está acontecendo as coisas, não é fácil falar de saúde no nosso país, até porque, na verdade, nós não temos, no momento atual, nós não temos uma saúde de qualidade que a gente possa dizer que está tranquilo com as coisas. Não dá para se dizer que está tranquilo com as coisas, né? Então veja bem que, como eu estava falando no primeiro momento, a gente teve esses casos muito graves da Covid-19, qual quando surgiu no exterior e que as pessoas diziam, ah, mas está muito longe e tal, e eu falava de uma distância que estava. E brevemente eu comecei falando entre nós. Eu falei entre eles, agora, aí pouco tempo eu já estava falando entre nós. E com a varíola do macaco também, gente, por incrível que pareça, e aí eu vou trazer exatamente esse assunto, a varíola do macaco também, a gente é, ficamos preocupados porque começou um dia desse também, foi descoberto um dia desse, lá na Europa, e já está aqui também na América Latina. Já tem, toda a América Latina já tem confirmação de casos de varíola do macaco, inclusive no Brasil já tem casos de óbito também, certo? Já tem casos de óbito no Brasil. E assim, é muito preocupante porque o que acontece? Não existe um remédio eficaz ainda que se possa confirmar esse é o certo. Porque até porque a gente também não está esperando esse tipo de coisa, né? A gente não tem bola de cristal, aí também eu vou poder estar falando que eu não estou aqui criticando nenhum governo, porque na verdade a gente não tem uma bola de cristal para dizer tal dia vem doença tal e o remédio é esse. Não existe uma bola de cristal. A ciência está aí para trabalhar, procurar resolver as questões da melhor forma possível, mas a gente sabe que não é fácil resolver uma questão dessa de uma noite por dia, quando é um caso de infectamento e das gravidades que vem, não é fácil os cientistas encontrar um remédio eficaz de uma hora para outra. A gente entende isso. Nós entendemos e eu estou trabalhando, gente. Eu estou falando, mas eu estou trabalhando também aqui do outro lado, estou fazendo as anotações. E a gente entende isso e por isso é a nossa preocupação. Mas eu me lembro que tinha um colega meu que mora no Maranhão, meu amigo José Miguel, e que a gente tem contato um com o outro quase todo dia, a gente se fala através de mensagens quase que todo dia. E eu falando com ele exatamente desse assunto, que a gente tinha medo de acontecer igual
aconteceu com o Covid-19, porque no primeiro momento, o que se falava do Covid-19? É que não ia pegar em ninguém, que ia ser uma coisinha simples, uma gripezinha e tal, e realmente você vê que morreu tanta gente, né? Então, eu falando com ele exatamente disso, e que tinha começado leve lá fora, e que de repente estava aqui. E que eu falei até para ele, vamos tomar cuidado com o que possa vir acontecendo, porque pode ser que aconteça o mesmo caso que aconteceu com a Covid-19. E por incrível que pareça, não é que aconteceu mesmo? Já está aqui na gente também, gente. Olha só, inclusive eu tenho os dados de hoje, aí para quem não assistiu o jornal, eu tenho os dados de hoje, o Brasil inteiro tem infectamento já pela varíola do macaco. Olha só, que coisa esquisita, já tem 1.369 casos confirmados no Brasil. Dentro desses casos já tem óbito também neles, não falou quantos, mas tem. Uma outra coisa também que é gravíssimo, viu? Para você ver, é gravíssima a situação, porque no laboratório lá em São Paulo que eles estão testando as pessoas que estão com suspeita, cada 10 testados, 6 está confirmado que estão com a varíola. E uma coisa mais grave também é que ele é tão perigoso também quanto o Covid-19, porque ainda tem um detalhe, ele é transmissível também através da sexualidade, pessoas que pode de repente estar fazendo sexo sem se proteger, pode também estar transmitindo essa doença. Então, eu estou aqui passando, espero que vocês tenham consciência do que está acontecendo, porque a gente tem que começar a se proteger o mais rápido possível, porque as coisas não são fáceis, e isso também é uma forma da gente tomar as precauções também, para que a gente, quando a gente for ter um encontro romântico com alguém, a gente possa se proteger e proteger também a parceira da gente, ou a parceira proteger a gente, e assim consecutivamente, porque também não é legal você passar por um momento de prazer e depois viver uma vida totalmente completa de tristeza, né? Então, acho que a gente tem que ter essa consciência disso, e eu espero que as pessoas tenham que entender que essas situações, elas não são fáceis, e que a gente tem que se proteger da melhor forma possível. Então, eu vou estar enviando esse vídeo para vocês, pessoal. E assim, mas eu já estou preocupado, viu? Sinceramente, eu já estou preocupado, e com mais uma coisa mais grave também que eu vejo nisso aí, é que tem um detalhe também. Quando você está com a doença e você tem as possibilidades de tocar na pele do outro, também pode transmitir. E por que ela pode transmitir dessa condição? Ninguém me falou isso, mas eu sei que é transmissível nessa condição também, porque o que acontece? Quando você tem uma ferida, você está cheio de ferida, não acontece dela estar, às vezes, supurando alguma coisa assim? Então, aquele supuramento em contato com a pele de alguém, ele pode também, ali, proliferar um tipo de doença também que venha ser exatamente a mesma coisa. Eu me lembro que alguns anos, muitos anos passados, e aí vamos falar de pandemia dos anos passados, né? Eu me lembro bem que alguns anos passados, quando as pessoas tinham sarampo e não tinha vacina naquele tempo para todo mundo, os interior, principalmente os interior, não era todo mundo que era vacinado. E então o que acontece? Na casa que uma pessoa pegava sarampo, se tivesse 10 pessoas ou mais que tivesse, se essas 10 pessoas não tivessem tido sarampo em nenhum deles, era muito raro não pegar na família toda. E nesses casos de pegar na família toda, entre 10 pessoas por aí, geralmente morria alguém nessa casa que pegava a doença na família toda. Então veja bem, se é uma doença que é parecida com essas lá, a gente tem que se preocupar com isso, porque inclusive a varíola, chamava variola, alguns chamam varíola, a gente no interior chamava variola, dá até o parecido com o nome de graviola, mas não é graviola não, variola, a gente chamava variola, que dava também essas feridas zonas esquisitas, que muita gente acabava tendo que dormir na palha da banana, porque não aguentava dormir num colchão, numa rede e tudo mais, então tinha que dormir na palha da banana, porque se ele vestisse uma roupa, aquilo ali inflamava muito da pele e colava a roupa na pele da pessoa. Então, isso é muito esquisito,
E aí tinha também uma que chamava catapora. Essa catapora também muita gente conhece, né? Acho que muita gente que não teve ainda não conhece, mas quem já teve conhece. Tinha a catapora, na época tinha a catapora, tinha o coqueluche, que era chamado tosse braba naquele tempo. Isso no interior, são falas do interior, tá, gente? Que isso é interiorando também a cultura. Então era chamado tosse braba, que é a que chama coqueluche. E tinha também a papeira, chamava-se papeira, para quem é aí do interior, quem é mais de idade aí, sabe que a cachumba, que é aquela que incha um lado aqui, que inclusive dizem que se não inchar os dois lados de uma vez, tem possibilidade de dar de um lado e futuramente, se não se vacinar, dá do outro lado também. Então, essa era chamada de papeira. Essa aqui é conhecido como cachumba, era chamada de papeira, qual você, quando botava alguma coisa na boca para engolir, parece que estava botando limão na boca, tudo ficava azedo da sua boca. Era uma dor tão esquisita, aquele trem assim, tão esquisito que até a água que você ia tomar ficava muito azedo. Então, essas doenças naquele tempo, se alguém tivesse na casa e não tivesse tido nenhum problema ainda desse problema de saúde, todos pegava na mesma casa, todos pegava. Principalmente a gente, quando tinha coqueluche, evitava de estar tomando água no mesmo copo, quando tinha papeira, evitava de estar tomando água no mesmo copo, se alimentar no mesmo ambiente. Então, tudo isso já era protegido pelos pais da gente, até mesmo sem saber de algumas coisas legal, mas eles já faziam isso com a gente. Então, chegou mais uma vez, a gente diz que as coisas não retornam, o passado não retorna, pois retorna sim. Está retornando coisas muito desagradáveis e que vêm de uma forma que a gente não tem muito conhecimento. Essas doenças que eu estou falando, que de uma certa forma está meio que radicalizado, mas nem 100% está radicalizado, porque, por exemplo, atualmente, agora nesses momentos atuais, não muito tempo agora, teve muito caso de sarampo também, né, no Brasil. E então são coisas que a gente percebe que radicalizou de uma certa forma, mas nem 100% foi radicalizado não, porque acontece de novo, né? Então, vamos tomar cuidado, gente, porque são tudo coisas que é muito ruim. Eu, por exemplo, tive Covid, eu não quero ter mais Covid. Sinceramente, foi muito ruim para mim. Foi muito ruim para mim. Covid, dengue, são coisas que já teve comigo aqui, teve com a minha esposa, meu filho. Tivemos dengue, tivemos Covid, os três. E vou te contar uma coisa, não é nada agradável. Mas esse vídeo já está ficando grande e eu vou estar enviando ele para vocês, que agora eu vou fazer o backup dele e depois encaminhar para vocês. E eu peço a vocês que também dê um likezinho lá no meu canal, lá no José Alves Saúde Mental, ou lá no José Alves, no Instagram, lá no José Alves, José Alves 8381. Dá lá um likezinho para mim, para que a gente possa estar podendo fazer esse nosso trabalho com mais tranquilidade futuramente, tá bom? Um abraço para todos vocês, tudo de bom, espero que todos tenham saúde e tomem cuidado, tá bom? Um abraço a todos.